Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Meu muito obrigado, que Deus continue abençoando você e a sua casa, de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero também trazer uma informação a você, de alguma coisa que tenha acontecido essa semana aí no canal Mensagem de Fé e Esperança, é que algumas pessoas retiraram a sua inscrição do canal. E eu acredito que é pelo fato de já estar inscrita e tentar se inscrever novamente. Quando isso ocorre, você, em vez de se inscrever duas vezes, você acaba tirando a inscrição. Quando uma pessoa se inscreve no canal, a barrinha inscrever-se fica cinza escuro. Quando ela tenta se inscrever novamente, a barrinha volta a ficar vermelha. No entanto, ela acabou então de retirar a sua inscrição. Se isso for o caso, volte lá e se inscreva e nos ajuda a promover o canal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você é muito importante aqui no nosso canal e a sua contribuição nos ajuda muito para a glória do nome do Senhor. Inclusive, gostaria de pedir a você que compartilhasse esses conteúdos para que possamos chegar a 1000 inscritos até aí o finalzinho do ano. Se isso acontecer, eu serei ainda muito mais grato a você, em nome do Senhor Jesus. Bom, a lição que vamos estudar hoje é a lição de número 12, que vai ser estudada no dia 23 de dezembro de 2018. Como nós já falamos, o tema esperando, mas trabalhando no reino de Deus. É bom que se diga que esperar é uma das coisas mais difíceis que existe. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar na fila de banco, ninguém gosta de esperar na fila do INSS, ninguém gosta de esperar agendamento médico para consulta, ninguém gosta de esperar nada. A nossa condição humana é uma condição de impaciência, de intolerância, quando se fala ou quando se trata da questão de esperar. Para a vinda de Jesus também é assim. Tanto é que as pessoas não gostam de esperar, que muita gente se cansa de esperar a vinda de Jesus e desiste. Abre mão do Evangelho, abre mão de esperar a vinda de Jesus. Mas mesmo que seja difícil, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos jamais deixar de esperar a vinda de Jesus. Por mais que pareça tardio, por mais que pareça que esteja demorando muito, nós não podemos deixar de esperar a vinda do Senhor Jesus. Não apenas esperar, mas enquanto esperamos, trabalhemos pelo reino do Senhor nosso Deus. O nosso texto áureo está no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, que diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A nossa verdade prática diz: enquanto vigilantes aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, no capítulo 25,
os versículos 14 a 30, né, que trata da parábola dos talentos, ou da parábola dos 10 talentos. O objetivo, né, da nossa lição é, né, incentivar os nossos alunos, os nossos leitores, a desenvolver o dom recebido do Senhor, ao mesmo tempo em que aguardemos a sua gloriosa volta. Na nossa introdução aqui, o nosso comentador, ele diz o seguinte: estar preparado para a volta de Jesus significa também comprometer-se com a tarefa que nos foi designada pelo Senhor. Qual que foi a tarefa designada pelo Senhor? A tarefa designada pelo Senhor é cuidar dos seus bens, cuidar dos seus dons, né, dos seus talentos, administrar os bens espirituais que Ele nos entregou, para que com eles trabalhemos nesse tempo em que estamos aqui. No nosso primeiro ponto aí, interpretação da parábola dos talentos. Né? Primeiro, o contexto da parábola. Né? Essa parábola é uma parábola de diversas interpretações e há muitas especulações a respeito, né, da parábola dos talentos. Há uma interpretação, né, há quem diga que os pais de famílias, né, os senhores fazendeiros, né, quando saíam, né, da casa, eles deixavam os servos de confiança tomando conta dos seus bens. Né, chamava aqueles servos, né, de maior responsabilidade, de maior confiança, distribuía com eles os seus bens para que eles cuidassem, trabalhassem, granjeassem, né, com os seus bens, para que quando voltassem, eles então tivessem os seus bens, né, de volta e ainda com acúmulo e ainda com acréscimo. Há quem diga também que alguns dos pais de família, né, quando ia sair para uma viagem longínqua, né, ia demorar a voltar, né, pegavam os seus bens e escondiam. Né, daí nós encontramos a parábola do tesouro escondido, em que um certo personagem, uma certa pessoa vai cavar em um lugar e ele encontra um baú, né, encontra um tesouro escondido. Né, pelo fato de que, né, de acordo com alguns intérpretes, alguns pais de família usavam esse método, esconder os seus bens até que o seu senhor voltasse. Pode ser que seja exatamente essa a ideia, né, do terceiro servo, né, que esconde os bens do seu senhor na terra, para que quando o seu senhor voltasse, ele tivesse os seus bens guardados, tivesse os seus bens protegidos. Mas não era isso que o senhor da casa esperava dos servos. Esperava dos servos exatamente o que fez o primeiro e o segundo servo, né, granjeando com os talentos para multiplicar os talentos recebidos. No segundo item aí, conhecendo o sistema financeiro, né, da época, os estudiosos destacam ainda que, embora Jesus usasse, via de regra, em suas palavras, imagens da vida do campo, os trabalhadores braçais e até da família, nessa o Senhor tomou o exemplo do sistema financeiro, pelo fato de que, naquela época, tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas. As pessoas sempre criticavam aqueles que ganhavam dinheiro exorbitante às custas de outrem, né? Aqueles que emprestavam o seu dinheiro, né, para ganhar muito às custas de outra pessoa. Né? Nesse contexto de banqueiros, onde tomavam dinheiro emprestado, né, de forma exorbitante, é que Jesus se utiliza, né, para tratar dos trabalhadores, né, do reino de Deus, mostrando que, tal qual aqueles banqueiros, aqueles
comerciantes que ganhavam muito lucro, né, às custas alheias. No reino de Deus também, nós precisamos granjear, né, precisamos multiplicar os talentos, os dons que Ele nos concede. É tão simples esse entendimento que até mesmo os pobres, né, da época e até mesmo hoje, né, sabem que quem ganha dinheiro é quem tem dinheiro. Né? Quem consegue granjear e lucrar é quem já tem algum bem, quem já tem alguma posse. Né? No terceiro item aí, a motivação e o significado da parábola. Nós observamos que o contexto dessa parábola é um contexto escatológico, onde o Senhor Jesus, ele fala de um pai de família que se ausenta e depois de um tempo ele volta para prestar contas, fazendo uma clara analogia com a ascensão de Cristo, né, depois da sua morte e ressurreição, e a sua vinda, né, por ocasião do arrebatamento da igreja, para prestar conta com os salvos no chamado tribunal de Cristo. E também a sua volta para prestar conta com os ímpios no chamado grande trono branco. Portanto, essa parábola é uma parábola altamente escatológica. Aqui nós temos dois tipos de situação. Uma situação de elogio, onde ele elogia os servos bons e fiéis que granjearam, e ele depõe, né, contra aquele que não trabalhou, contra aquele que foi mau e negligente servo. No segundo ponto aí, usando a nossa capacidade, né, para o reino de Deus. Né, usando a nossa capacidade para o reino de Deus. O primeiro item diz: o Senhor reparte os seus talentos segundo a nossa capacidade. A Bíblia diz que o pai de família, né, ao sair, ele chama os seus servos, e a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1 talento. E o texto é categórico em dizer, né, conforme a capacidade de cada um deles. Né? Deus não nos dá nada, absolutamente nada, que nós não tenhamos condições de desempenhar. Há aquelas pessoas que dizem: eu não tenho capacidade nenhuma, Deus não me deu nem um talento. Meu irmão, esta não é a verdade. Né? Você não está se valendo da verdade quando você diz que Deus não te deu nada. Todos nós recebemos alguma coisa da parte de Deus para administrar. O bem da verdade é que uns receberam mais, outros receberam menos, mas todos receberam de acordo com a sua capacidade. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz: tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme a sua força, porque na sepultura para onde tu vais, não há indústria, não há sabedoria, não há nada disso. Né? Tudo que tiver a sua mão para fazer, faça conforme a sua força. A primeira grande verdade que nós aprendemos com Salomão, né, e já aplicando aqui na parábola dos talentos, é que nós não precisamos de correr atrás de nada. Né? Nós não precisamos ficar eufórico querendo, né, ir atrás de alguma coisa para fazer, nem mesmo no reino de Deus. Né? O reino de Deus vem até nós. O reino de Deus se manifesta a nós. Né? Deus traz o que nós precisamos fazer nas nossas mãos. Agora, aquilo que vem à nossa mão para fazer, nós vamos fazer conforme a nossa força. Não é conforme 50% da nossa força, nem 20%. E não é também mais do que a nossa força. Deus nunca exigirá de nós mais do que nós possamos fazer, mas sempre pedirá conta daquilo que nós podemos fazer e que nós não fizemos, aquilo que nós deixamos de fazer, né, para o seu reino. Então nós precisamos de fazer, precisamos trabalhar de acordo com a nossa capacidade. A capacitação do homem por Deus. Deus nos chama e Ele nos capacita,
Lembra de Bezaleel e Aholiabe, né, que foram chamados para trabalhar as obras de artes, né, do tabernáculo, né? Deus chama esses rapazes e os dota, né, com condições, com dons para trabalhar as invenções, né, as molduras, né, tudo aquilo de belo que tinha no tabernáculo passou pela mão desses dois rapazes, que o Senhor os capacitou para trabalhar nas obras do tabernáculo. Também a Bíblia diz que Deus capacitou Salomão com sabedoria. Salomão, quando foi chamado por Deus, ele pede ao Senhor: eu quero sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria para trabalhar. Não foi só com Bezaleel e Aholiabe, nem com Salomão, né, que Deus capacitou. Deus capacita a todos quanto ele chama, né, para a sua obra. Terceiro item aqui do segundo ponto vai falar sobre o acerto de contas, né? A responsabilidade de desempenhar uma missão na obra de Deus é de tal envergadura que a parábola que estamos estudando fala do acerto de contas dos servos de Deus com o seu Senhor e mostra algumas verdades interessantes. A primeira grande verdade do acerto de contas é que, embora Deus nos dá dons desiguais, a uns ele dá mais do que outros, né? A recompensa é igual, né? Deus trata os servos fiéis da mesma forma. Todos terão igual recompensa no reino do Senhor nosso Deus. Até porque o servo que tinha 5 e granjeou 5, ele não granjeou 5 porque era mais competente do que o que granjeou 2. Ele granjeou 5 porque ele tinha possibilidade a mais, ele tinha condição de granjear 5. O outro só tinha condições de granjear 2, porque ele só recebeu 2. O que recebera 1 talento também poderia ter granjeado mais 1, né, para o reino de Deus. Tanto é que o Senhor, o pai de família, diz: devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse recebia o que é meu com juros. Isso mostra que aquele que recebeu 1 talento, ele também tinha igual condições, né, de multiplicar os seus talentos. No dia de acertos de conta com o Senhor Jesus, ele vai medir não só os nossos talentos, mas a nossa disposição com as quais trabalhamos, né, para o reino do Senhor nosso Deus. No terceiro ponto aí, nós vamos falar sobre trabalhando até o Senhor voltar. Primeiro, usando os talentos, né, segundo a nossa capacidade. O Senhor Jesus, falando sobre isso, no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, diz que a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quanto mais o Senhor tem nos dado talentos e dons, muito mais ele nos pedirá. O segundo item vai dizer a advertência de que haverá uma prestação de contas. Né? Haverá uma prestação de contas. E é bom que se diga que o texto, embora fala de um momento único de prestação de conta, essa prestação de contas ela se divide em 2 momentos específicos. O primeiro é o tribunal de Cristo, onde serão recompensados os salvos, os servos bons e fiéis, aqueles que trabalharam fielmente para o seu Senhor. Serão recompensados no tribunal de Cristo. O outro julgamento, que é o do terceiro servo, ocorrerá no chamado grande trono branco, onde os servos maus e negligentes, aqueles que não serviram ao seu Senhor, aqueles que não prestaram atenção no chamado de Deus, né, serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Essas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente,
é chamado também de lago de fogo, o conhecido lago de fogo, que é a segunda morte, a separação eterna do Senhor nosso Deus. Haverá uma prestação de conta. Passe o tempo que passar, Jesus, ele voltará para prestar conta, conosco. E por fim, a recompensa no tribunal de Cristo. Como nós já falamos, os servos fiéis ouvirão o bem-vindo, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Que Deus nos ajude para que, na vinda de Jesus, possamos ouvir o bem-vindo, possamos ouvir os elogios do Senhor e jamais a reprovação do Senhor nosso Deus. Pense nisso, meu querido irmão. Você é chamado para servir ao Senhor. Você é chamado para trabalhar com os talentos que o Senhor te deu. É bom que se diga ainda no finalzinho da nossa reflexão, que tudo que Deus nos dá, Ele não dá para que trabalhemos para o nosso próprio bem. Os talentos não são nossos. Os talentos são emprestados. Ele apenas deixa os talentos conosco para que granjeemos para o seu reino. Portanto, que venhamos prestar atenção e trabalhar com os talentos que o Senhor nos dá nesse tempo, para que, quando Ele voltar, possamos ter as mãos cheias para apresentar ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.